Então, boa tarde, pessoal. Hoje, primeiramente, bem-vindos. Obrigado a todos aí por participar do nosso webinar. Algumas instruções aí para vocês, tá? Todos os participantes estão em modo mudo. No final da sessão, nós vamos responder aí as perguntas e respostas de vocês. Esse webinar vai ser gravado e vai ser disponibilizada a gravação aí para vocês nos dias, tá? Vou pedir Perfeito. a gentileza para satisfação que a gente vai enviar para vocês no final do webinar. E dito isso, vamos começar a nossa sessão. E o título do nosso webinar de hoje é Como escolher uma tecnologia de PAN na visão do Gartner. Parece simples, mas não é. Primeiramente, aí a gente vai se apresentar até, né? Olha, vou pedir para você se apresentar. Perfeito. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, obrigado por vocês terem escolhido aí, no tempo de vocês, na agenda de vocês, investir esse tempo com a gente aqui hoje. Tanto eu quanto o Davi, a gente tem um trabalho dentro do Senha Segura de garantir um bom relacionamento entre a empresa e os institutos, como nós chamamos aqui, de tecnologia, mas na verdade são consultorias que vivem disso, né, de analisar o mercado e de saber interpretar, no universo da tecnologia, o que é que os fabricantes dessas tecnologias, como a gente aqui, o Ciência Segura, o que é que a gente está desenvolvendo e para que é que serve isso? E aí, uma vez que eles interpretam isso de maneira especializada, eles conseguem oferecer melhores esclarecimentos, né, para os clientes dessas empresas. Então, todo mundo que é cliente do Gartner pode usar o Gartner para entender melhor o que raios significa uma solução de PAN e por que é que ela é boa ou não para o seu próprio negócio. Então, dentro do Ciência Segura, hoje nós temos um pilar de uma equipe que trabalha em função disso, de prestar esses esclarecimentos para empresas e institutos, e eu hoje sou responsável por esse projeto aí, há mais ou menos 2 anos. O Davi já está um pouquinho de mais de tempo, ele vai falar dele agora para vocês. Bom, eu entrei aqui no Senha Segura na área de conhecimento, tá? Desde 2017, e aí tenho participado aí dos processos de avaliação do produto, junto não só ao GAST, né, mas também ao Forrester, a IDG, a Quadrant, a Copia Co. E desde esse ano aí eu estou engajado junto com, desde o ano passado, na verdade, eu estou engajado aí com o Rogério na área de marketing, e a gente tem encabeçado aí todo esse relacionamento com, como o Rogério falou, com as consultorias de tecnologia, tá? Perfeito? E aí, nosso conteúdo, o que é que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver o cenário das ameaças cibernéticas. Vamos também apresentar a gestão de acesso privilegiado. Vamos apresentar os relatórios do Gartner para a PAN, qual é a metodologia deles, como é que eles enxergam a avaliação e como eles fazem essa avaliação. E vamos apresentar como o Senha Segura se saiu dentro desses relatórios, especificamente o relatório chamado de Critical Capabilities, né, que são as capacidades críticas que o Gartner considera para uma solução de PAN. E aí, finalmente, para encerrar, a gente vai tirar aí os principais takeaways que a gente teve desse relatório, especificamente. E aí, já iniciando, a gente vai começar a ver o cenário, a gente vai apresentar aqui o cenário de ameaça cibernética. E aí, primeiramente, a gente traz essa notícia novinha aí de novembro, agora do mês de novembro, né? Segundo aí relatório sobre a atividade de malware, essa atividade de softwares maliciosos atingiu aí um aumento de 128%. Esse relatório demonstra que as ações de atacantes maliciosos causam cada vez mais impacto dentro das organizações. Durante aí o terceiro quarto, né, durante o Q3, os hackers mudaram o seu foco, aí, considerando também a pandemia, né, a atuação dos escritórios remotos para organizações de governo, considerando aí também um ano de eleições aí, né, eleições nos Estados Unidos e também de saúde. Então, a gente tem visto muitos ataques a prefeituras, a gente teve aí a prefeitura a prefeitura de Nova Orleans, algumas prefeituras importantes dentro dos Estados Unidos foram atingidas por ransomware, né, especificamente.
e isso é um problema crescente e que deve continuar aumentando nos próximos anos. E também, esse relatório específico fala também de um aumento nas tentativas de phishing na indústria automotiva. Especificamente aí, né, a gente está falando de indústria 4.0. Em o final de Q3, o registro desses ataques à indústria automotiva já tinha superado os de 2019, que mostra um crescimento de quase 80% em relação ao ano anterior. E aí, falando ainda de malware, né, o malware, considera-se que esse ano de 2020 é o ano do malware, e aí, de acordo com o braço de segurança cibernética do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, esse malware é conhecido como Emotet. Ele é visto, né, como uma das ameaças contínuas mais prevalentes, à medida que ele tem como alvo dos governos estaduais e locais. Ele primeiro foi identificado em 2014, e aí era visto como um trojan relativamente simples, que era usado para roubar credenciais de contas bancárias, mas aí em 2 anos para cá, ele tem se reinventado como um software que, após realizar uma infecção em um computador, em um endpoint, ele é capaz de instalar outras ameaças. Né? E dentre algumas opções, as mais utilizadas são o Trojan bancário QuickBot e o ransomware Hilk. Mais uma notícia aí de ataque a um banco chileno, um dos maiores bancos do Chile, o Banco Estado, foi atingido por um ransomware, né, no mês de setembro. E, a princípio, o banco planejava abrir agências e atender o público de forma limitada. Mas aí, como viu-se a gravidade do ataque cibernético, foi determinado que todos os escritórios, inclusive agências bancárias, permaneceriam fechados até que o problema fosse resolvido. E aí, alguns dias depois, no dia 8, o Banco Estado conseguiu abrir apenas 164 das suas 416 agências, ou seja, mais ou menos aí um terço das agências estavam fechadas. E, no entanto, o banco ele ainda segue com grandes problemas de atender clientes. Para vocês entenderem o impacto que isso teve nas operações, mais de 15 mil computadores, 15 mil endpoints foram afetados durante esse ataque cibernético. Para vocês também entenderem o tamanho e a relevância do Banco Estado para o Chile, eles possuem aproximadamente 13 milhões de clientes. E aí, na época do ataque, ele informou que, apesar de algumas plataformas deles apresentarem interrupções, alguns serviços, como caixas eletrônicos e alguns serviços específicos, estavam funcionando. E aí, não foi a primeira vez que o Banco Estado já havia sido vítima de fraude e phishing, mas esse foi considerado o maior ataque ocorrido no país. Aqui, já vindo ao nosso universo, o universo brasileiro, ataque aí ao STJ, e a gente vê até aí como é apocalíptica, né, essa manchete, um dos piores cyberataques vistos no país. O ataque ao STJ atingiu diretamente os e-mails, além dos processos do tribunal, destruindo mais de 1.200 máquinas virtuais, além dos backups dessas máquinas. E aí, diante do ataque, o STJ teve que interromper suas atividades, pelo menos até o dia 9, o dia 9 de novembro. Todas as sessões de julgamento aí foram paralisadas enquanto as investigações aconteciam e até a Polícia Federal foi envolvida. Enquanto, né, as investigações estavam em curso, todos os trabalhadores foram orientados a não usar os computadores do órgão, e aí os acessos foram restabelecidos apenas 15 dias após os ataques. Então, imagina aí o impacto que isso traz às operações e o impacto que isso traz à vida de todas as pessoas que têm algum tipo de processo dentro do STJ. Mas aí, recentemente, semana passada, a gente teve um vazamento de senhas do Ministério da Saúde. Então, de acordo com o Estado de São Paulo, dados de mais de 16 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19 foram expostos indevidamente, inclusive aí figuras públicas como o presidente da República. Isso aconteceu, segundo o Estado de São Paulo, graças a uma falha de segurança que deixou pública aí as senhas de acesso. E essas senhas permitiam acesso
a dados como CPF, endereço, telefone, doenças pré-existentes. Então, a gente está falando aí de dados pessoais sensíveis, né? Dados pessoais de saúde. E a gente vai ver um pouco mais à frente, falando especificamente sobre a LGPD, né? E isso a causa disso foi uma falha de segurança, como a gente já falou. Ainda as senhas que foram vazadas estavam dentro de uma planilha que foi vazada dentro do GitHub. E aí, falando mais, a gente tem esse estudo que mostra que 65% das organizações pesquisadas no Brasil foram vítimas de um ransomware no ano passado. Então, se a gente for avaliar esse gráfico, apenas a Índia teve um percentual de organizações atingidas por um ransomware maior do que o Brasil, que coloca aí a gente na segunda posição. Dessas organizações que foram atingidas, 28% pagaram o resgate, e aí o custo médio para remediar, né, esses ataques cibernéticos correu aí na faixa dos US$ 600 mil, o que aí convertido para real dá mais de 3 milhões de reais. Então, o custo para você corrigir um erro, corrigir um ataque cibernético é muito maior do que se você investir em soluções de segurança e em consciência cibernética. Mais dados aí envolvendo o custo de um vazamento de dados, né, e alguns dados sobre esses vazamentos. 37% dos ataques cibernéticos, ou seja, mais de um terço, envolveram credenciais roubadas. E a gente considera e costuma dizer que credenciais são as chaves do reino. Elas permitem acesso a muitas informações privilegiadas, muitas informações críticas para o negócio. E aí o custo médio de um ataque cibernético envolvendo credenciais privilegiadas é de 4,77 milhões, sendo que o custo médio geral é de 3,86 milhões. Então a gente vê aí que o custo de um ataque envolvendo credenciais privilegiadas é muito maior, chega a ser um terço a mais do que o custo de um ataque cibernético. E a indústria com o maior custo médio de vazamento, chega a ser a indústria de saúde. Então, a gente está falando aí em tempos de Covid, como é importante a gente proteger o setor de saúde, que é considerado um setor da infraestrutura crítica, né? Então, a gente tem aí o custo de um vazamento da área médica, da área de saúde, sendo aí mais que o dobro de um custo médio geral, que é 3,86 milhões. E aí a gente está falando de pandemia, né? Falando de Covid. A pandemia trouxe uma série de mudanças dentro do universo de trabalho. Então, aqui mesmo a gente está, cada um de home office, pelo menos a gente, eu e o Rogério, estamos de home office. Então, aqui já é uma grande mudança, né? O aumento dos usuários conectados remotamente, o Bring Your Own Device. Então, cada um utilizando, muitas vezes, a sua máquina para realizar o trabalho. Shadow IT também, quando você está utilizando aí programas que não são validados pelos times de segurança. As políticas de segurança menos restrita, né, o que pode levar ao abuso de privilégio, que é um dos principais métodos para realizar um ataque cibernético e se expandirem dentro da rede. E aí, dois dos ataques muito comuns dependem do privilégio de execução. E aí, como, por exemplo, como você tem menor controle e monitoramento de endpoints, você pode abrir um anexo, por exemplo, um anexo malicioso, e você pode não ter controle desses anexos, né? De impedir o usuário que eles abram anexos maliciosos. Em seguida, a gente está falando de conformidade, né, com leis de proteção de dados. Então, a gente falou mais cedo de violações de dados, né, de vazamento de dados pessoais sensíveis, né, como dados de saúde. Então, a LGPD ela prevê 2% do faturamento ou 50 milhões de reais para vazamentos de dados. Então, a gente já tem o primeiro caso, né, que foi bem noticiado, o caso da Cirela, que foi multado em 10 mil reais por um compartilhamento indevido
de informações. Agora, imagina se cada pessoa que tinha dado com a Cirela entrar com o processo de danos materiais, como é que não fica, como não afeta a continuidade do negócio. E a GDPR, aí para quem está tratando dados de residentes europeus, ela pode chegar até 4% do faturamento ou 20 milhões de euros para violações severas. Né? Normalmente, a GDPR trata 2% do faturamento ou 10 milhões de euros. Mas esse valor pode dobrar se a violação for considerada severa. Se o órgão de proteção de dados entender que não houve a adequada proteção do ambiente para que evitasse o vazamento de dados. Esses são os potenciais de multa, Davi, para essas leis, é isso? As multas que elas aplicam? Perfeito. Exatamente. E aí a gente não está falando só de GDPR e de LGPD, né, de legislação de proteção de dados. Então a gente tem aí alguns outros mecanismos, como o SysControls. Os SysControls eles têm uma seção específica. Então o controle número 4 ele fala especificamente do uso controlado de privilégios administrativos, ou seja, você controlar a utilização de credenciais privilegiadas. E a IPA também, que aí a gente está continuando falando de organizações de saúde, a seção 64/308 fala que os direitos e privilégios de usuários, né, devem ser concedidos aos usuários autorizados, com base em um conjunto de regras de acesso, que a entidade coberta é obrigada a implementar. Então, nos Estados Unidos, as organizações de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios, elas são obrigadas a estarem em conformidade com a IPA. E agora, a gente vai falar sobre a gestão de acesso privilegiado. O Gartner, ele traz uma gestão de acesso privilegiado baseado em 4 pilares. Tá? Então, a gente tem toda a parte de rastreamento e proteção para garantir que toda a informação seja rastreada e gerenciada, evitando aí que seja comprometida, impedir também ataques cibernéticos. Toda a parte de governança e controle, você ter governança sobre o vazamento de dados, né? Você gerenciar tudo que acontece no seu ambiente. Registro e auditoria, para poder você auditar e descobrir problemas rapidamente dentro do seu ambiente. E você também operacionalizar, fazer com que a efetiva gestão de acesso privilegiado ela ocorra no seu ambiente. Isso tudo baseado em políticas, processos e procedimentos para poder você trazer aí valor de segurança e valor ao seu negócio. E aí, o Gartner considera que gerenciar riscos em acesso privilegiado é impossível sem você implementar soluções especializadas de PAN. Isso quem está falando aí não somos nós, o Rogério e o Davi, mas quem está falando isso é o Michael e o Félix, que são diretores aí de pesquisa na parte de Business Enablement e de segurança e risco dentro do Gartner. Autoridades aí que são reconhecidas pelo mercado. E aí, falando de acesso privilegiado, o Gartner também reconhece a importância de se implementar a adequada gestão de privilégios e elegeu por 2 anos seguidos como o projeto número 1 de segurança da informação, o PAN. E aí o Gartner considera que, ao implementar os controles adequados de gestão de acesso privilegiado, é possível endereçar as necessidades de segurança da informação e também reduzir os riscos de negócio associados. Alguns desses riscos aí tratam de falta de visibilidade de ativos conectados na infraestrutura e também as respectivas credenciais e privilégios. Além disso, o Gartner considera como risco a falta de gestão dos acessos privilegiados e a inexistência de rastreabilidade das ações realizadas no ambiente. Ou seja, você não tem visibilidade das suas credenciais, dos seus ativos e nem das ações que são realizadas dentro da sua infraestrutura. Esses riscos de cibersegurança estão diretamente relacionados, porque é impossível a gente rastrear, existe um jargão na segurança cibernética que diz que é impossível você rastrear o que não se gerencia e que você não consegue gerenciar aquilo que você não conhece. Além disso, a gente falou de 2 anos, de 2019 e de 2020, já para 2021,
o Gartner, ele traz aí alguns projetos que eles consideram prioridade em segurança. E alguns desses projetos, a gente poderia elencar todos, mas esses 5 primeiros especificamente, eles tratam de gestão de acesso privilegiado, a proteção da força de trabalho remota, né? Todos nós que estamos aqui, a gente já falou mais cedo sobre a mudança, né, para modelos remotos e como é importante você gerenciar isso. Gestão de vulnerabilidades também baseada em risco, todos os riscos que ocorrem durante o acesso, detecção e resposta também. Então, um dos pilares de PAN, que a gente falou mais cedo, também está baseada em detecção e resposta, e além disso, as posturas aí das organizações em cloud. E aí a gente traz aqui algum modelo que a gente desenvolveu para avaliação de maturidade em PAN. Então, a gente tem o nível 0, que é quando você não tem nenhum controle sobre as ações privilegiadas dentro do seu ambiente. Então, você tem aí usuários genéricos, você não tem nenhum tipo de rastreabilidade das ações privilegiadas, você não sabe quem foi que executou essas ações, e isso traz risco máximo para a sua empresa, superfície de ataque também grande, e maturidade em gestão de acesso privilegiado mínimo. Um próximo nível, o segundo nível, você tem um mínimo de controle, então você tem usuários pessoais privilegiados, mas ainda com baixa rastreabilidade das ações privilegiadas no seu ambiente. O risco continua alto, então você afeta diretamente a continuidade do seu negócio e a sua maturidade em PAN é baixa. O terceiro nível, aí você já utiliza uma solução para armazenamento de credenciais privilegiadas. Você pode, por exemplo, utilizar uma solução PAN, mas ainda sem a utilização total do potencial e das funcionalidades que a solução lhe oferece. Você tem maior rastreabilidade de ações privilegiadas, mas ainda isso oferece um risco médio e uma maturidade média em gestão de acesso privilegiado para a sua empresa. E o nível máximo, o nível 3 aí de controle, é quando você utiliza a solução para gestão de sessão privilegiada. Então, enquanto lá em cima você apenas tem a gestão de credenciais, né? Você utiliza ela apenas para rotacionar senha. Aqui você já está falando de gestão de sessão. Então, você tem a rastreabilidade completa das ações privilegiadas que são executadas dentro do seu ambiente. Você, inclusive, bloqueia os seus dispositivos para qualquer tipo de sessão remota fora da solução. Então, todas as ações são realizadas através da solução PAN, o que garante aí máxima rastreabilidade das ações privilegiadas. Além disso, a gente estava falando mais cedo de você descobrir, né, todos os seus ativos no seu ambiente. Então, aqui você vai ter uma descoberta e onboard contínuos de dispositivos e credenciais no seu ambiente. Além disso, você utiliza controles como multiplicador de autenticação, tanto para logar na ferramenta, quanto para também realizar ações privilegiadas, como uma sessão remota. Além disso, a parte de análise de comportamento, que inclusive, está associado a um dos projetos do Gartner, que o Gartner elencou como top projeto de segurança. Você utiliza aí as blacklists, whitelists, greylists, para você filtrar as ações e impedir que os usuários executem ações maliciosas dentro do seu ambiente. Você utiliza o workflow de aprovação, que nosso workflow de aprovação foi elogiado já pela Forrester como um dos mais, não só uma soluções mais granulares, mas os nossos workflows de aprovação oferecem até 3 níveis de utilização, permitindo aí maior aderência às políticas da sua empresa. E, além disso, segregação de contas de usuário e administrador com controle de privilégios. Isso também foi elogiado pela Forrester, né? A gente já saindo um pouco do universo do Gartner. Eles consideraram a nossa solução como uma das mais granulares no mercado. Isso aí traz o mínimo de risco, superfície de ataque pequena e alta maturidade em PAN. E aí, o Rogério vai seguir apresentando os relatórios do Gartner para PAN. Vou entregar aqui o controle a ele. Ele vai continuar. Me passe o poder para eu poder. Lhe passo o poder. Me passe o poder.
fazer essa parte que te cabe aí agora. Senão você, se ficar muito difícil também, você mesmo passando, tá, David? Só veja aí se dá certo, Tá bom. troca. Mas muito legal, assim, eu acho que até aqui, esse ponto, eu acho que o mais importante, antes da gente realmente entrar no universo, de como escolher, né, uma solução de plano, a visão do Instituto do Gartner, é legal de mostrar, né, por que alguém tem que escolher uma solução assim. Então, desde que o mundo é mundo, desde que a internet existe, existem problemas de segurança na internet, né? Deep Web, gente tentando roubar informação. Isso não é recente nem novo. Mas de 2010, 11 para cá, que foi mais ou menos quando a gente começou, dentro do Ciência Segura, a olhar para esse mundo, percebeu-se que não apenas, né, roubar informações era um problema, mas quando essas informações continham senhas, né? Senhas de acesso a ambientes privilegiados, críticos, então senhas de administrador, de máquinas, de servidores, de aplicações e tudo mais. E nos últimos 10 anos, a gente usa a senha não mais para acessar computador, né, mas para fazer tudo. E as máquinas precisam de senha para acessar as máquinas agora. Então, quando começa a ficar complexo e começam a aparecer no mundo empresas como a nossa, o Gartner se vê obrigado, por ser uma consultoria, uma das mais respeitadas no mundo aí de tecnologia, a avaliar essas empresas e falar, opa, tem uma dor aí no mundo, que é a gestão dessas senhas, dessas credenciais privilegiadas. Quem é que oferece serviços, né, que ajudam as empresas a suprir essa dor, a não ficarem expostas, né, a não terem aí, como você mostrou, que pagar multas de sequestro de informações por ransomware. Então, é exatamente aí que a gente entra. Deixa eu só... Opa! Tá aparecendo para vocês aí a minha tela? Tá sim, Roger. Legal. Então, meu papel aqui agora, pessoal, é pegar essa bola que o Davi deixou para a gente redonda aí de história. Então, existe um problema que são a questão dos ataques cibernéticos, existem leis que punem hoje quem não protege direito do seu próprio ambiente, e dentro dessas leis que podem, né, até inviabilizar o negócio, dependendo do tamanho da multa, existem institutos que, como o Gartner, avaliam e credenciam, né, as soluções de PAM, Privileged Access Management, gestão de acessos privilegiados. Então, agora a gente vai entrar sabendo que existe uma dor, sabendo que tem um problema, e que o Gartner é uma das principais consultorias no mundo que avalia esse problema, a gente vai entrar agora nos recursos que o Gartner oferece para que o mundo, né, as pessoas que conhecem ou que precisam de uma tecnologia como o PAN, possam usar dos recursos produzidos por essa empresa, por essa consultoria, para poder fazer uma escolha direita. Né? Afinal de contas, se falar de PAN já é difícil, imagina escolher uma tecnologia, uma solução dentre as que existem no mundo hoje para você contratar na sua realidade, no seu negócio. Então, os primeiros 2 relatórios, né, que o Gartner produz a cada 2 anos, 1 ano e meio, a respeito, né, de assuntos como o nosso, o assunto de PAM, Privileged Access Management, são os relatórios do quadrante mágico, conhecidos, acho que os mais conhecidos hoje no mercado, que é em inglês, né, o Magic Quadrant, e o relatório que, dependendo da maturidade do segmento, então, uma vez que o segmento de PAM amadureceu, o Gartner acha que já é o momento de não só fazer um quadrante mágico das empresas que oferecem uma solução de PAM, mas de falar de quais são as capacidades críticas dessa tecnologia, né? Como que uma pessoa escolhe se compra ou não uma certa ferramenta sem saber quais são as capacidades críticas que essa ferramenta deve oferecer. E aí vem o segundo relatório, que é o de capacidades críticas, ou em inglês, o Critical Capability, o CC. Então, olhando para esses 2 relatórios aqui, pessoal, por que o Gartner, né, produz eles, ao invés de fazer tudo num só? Porque, primeiro, quando ele trabalha com o quadrante mágico, a abordagem do Gartner é mais direcionada para mercado. Então, eles querem olhar para o mundo todo, né, e falar, cara, como que essa empresa, vou usar como exemplo a gente, o Senha Segura, está presente no mundo hoje? Né? Quando se fala de uma oferta de uma solução de PAM, como que ela se posiciona no mundo todo? Então, o quadrante mágico, ele tenta pegar todas as tecnologias de PAM e colocá-las todas no mesmo critério de avaliação. Então, ele não faz tanta diferenciação entre uma ferramenta, uma solução e outra, a não ser pelo posicionamento que ele coloca no quadrante, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Já o relatório de capacidades críticas, ou o Critical Capabilities, ele faz uma análise não de mercado, mas de tecnologia. Então, o que é que uma empresa ou outra empresa oferece no que diz respeito à sua tecnologia, que faz com que elas se diferenciem umas das outras. Então, ao invés de fazer como no quadrante mágico, que o Gartner tenta colocar todo mundo, né, no mesmo nível de avaliação, e aí só dividindo em 4 grandes blocos, no relatório de Critical Capability, ele literalmente pontua as empresas, pontua as soluções,
para que numa escala de 1 a 10, no caso aqui, de 1 a 12, as empresas, né, os clientes interessados em conhecer mais sobre PAN, eles possam saber, naqueles critérios que o Gartner estabelece, quem está melhor ou pior. Então, existe sim uma intenção maior de separar cada tecnologia pelas suas diferenciais, pelas suas vantagens. E a gente vai falar mais disso aqui na frente. Então, quando você tem um relatório do Gartner chamado Quadrante Mágico e um relatório do Gartner chamado Critical Capability, que são publicados, inclusive, em conjunto, eles saem ao mesmo tempo, você consegue ter uma avaliação mais completa de mercado versus tecnologia de PAN para você poder tomar a sua decisão, sabendo para que serve o PAN, e o Davi já bem explicou aqui, né, qual é a utilidade desse recurso, e sabendo que o tempo está passando. Então, na visão do próprio Gartner, desde 2018, né, segundo eles, o principal projeto de segurança de qualquer líder de segurança numa empresa deveria ser olhar para o universo de PAN, porque ele gerencia, né, mais uma vez, as senhas críticas, né? Ele gerencia os acessos privilegiados. Então, se você ainda não olha para isso, você não só está atrasado, como para 2020 e 2021, você deve priorizar isso também, como o próprio Davi mostrou, na visão, mais uma vez, do Gartner. Então, falando um pouquinho só do quadrante mágico, qual que é a diferença dele, né, com relação ao relatório Critical Capability? Primeiro, ele vai analisar a posição da empresa no mundo, então, dividida em quatro grandes regiões: América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio e África, e Ásia e Pacífico. Então, ele vai analisar essas regiões do mundo para entender como que a empresa, né, como que a marca, no caso, mais uma vez, eu vou usar a gente como exemplo, Senha Segura, se posiciona nesse local, qual é o alcance dele de mercado e coisas nesse sentido. Um segundo ponto que o quadrante mágico traz são 4 forças de cada um dos fabricantes de PAN e 4 cuidados que quem vai comprar essa solução deve ter na hora de comprar. Então, mais uma vez, ele tenta colocar todas as empresas num único bloco, como se fosse um mesmo conjunto para dar uma referência, né, única para o mundo. E aí, uma vez que ele faz isso, ele classifica. Então, tem os líderes, os challengers, os visionários, os visionary, e os niche players, os fabricantes que estão aí de nicho concorrendo, todos dentro do quadrante mágico de PAN. O Senha Segura foi apontado como visionário no primeiro quadrante mágico em 2018, até 2018 não existia quadrante mágico de PAN, e agora em 2020, graças a Deus, a gente teve uma nova qualificação subindo aí para a categoria de Challenger. Então aqui para vocês entenderem, o quadrante mágico ele basicamente exibe o resultado nessas categorias conforme eu mostrei para vocês aqui agora. Então, da diferença de 2018 para 2020 é que ao invés de 14 fornecedores de PAN no mundo, na visão do Gartner agora existem apenas 12. Né? E dentre esses 12, o Senha Segura ficou aí no bloco de Challengers. Aqui eu trouxe para vocês alguns pontos fortes do Senha Segura, né, na visão do Instituto. Então, basicamente, ele está falando do produto, então a parte de descoberta, mapeamento de contas, a parte de inovação do produto, diretriz de dimensionamento de função de proxy, e até mesmo de marca, né? Na visão do Gartner, o Senha Segura é a marca a ser batida, a marca a ser vencida na América Latina hoje. Então, aqui são alguns itens que a gente traz de exemplo de como o Gartner fala de uma solução, como que o Gartner fala de um recurso de tecnologia que ele analisa no quadrante mágico do caso do PAN aqui, tá? E vale a pena a gente até falar que o Gartner ele fala sobre as nossas capacidades de descoberta, né? Então, a gente viu mais cedo que vou falar mais lá na frente. Você não consegue gerenciar aquilo que você não conhece, então é bem interessante essa funcionalidade. A gente é muito bom em ajudar os outros a descobrir as coisas, entendeu? Especialmente quando a gente fala de PAN. Isso é um diferencial, gente. Sem querer puxar a sardinha, mas já puxando. Então, na opinião do Gartner, quando a gente fala, né, a gente falou aqui do quadrante mágico, na opinião do Gartner, quando a gente vai falar do relatório de capacidades críticas, de critical capability, os líderes de segurança e gerenciamento de risco que desejam conhecimento mais técnico dos fornecedores de PAN devem revisar o relatório Critical Capabilities para auxiliar no processo de avaliação. Então, quando o mercado amadurece, um mercado como o nosso de PAN, na visão do analista do Gartner, você não deve tomar uma decisão de qual solução comprar apenas olhando um relatório como quadrante mágico. Você deve aproveitar que existe um relatório de tecnologia chamado Capacidades Críticas para estudar e ver qual que é a melhor tecnologia para você no seu cenário antes de tomar essa decisão. E qual é a diferença do Critical Capability para o relatório do quadrante mágico, tá? Então, o Critical Capability, ele vai avaliar o quê? As funcionalidades técnicas da solução de PAN. Então, quais são os recursos técnicos que eles existem, o que ele permite que a empresa faça, porque lembra que o Davi mostrou?
Você não quer estar no nível 0, né, de recurso de PAN com um risco altíssimo. Você quer estar no nível 3, com baixíssimo risco e com alta capacidade de gerenciar todo o seu parque de senhas, especialmente senhas de acesso privilegiado. Então, analisar se a ferramenta que você vai contratar tem as funcionalidades necessárias para estar no nível 3, é esse relatório que vai te ajudar a enxergar isso. Dentro desse relatório, então, o Gartner separa o PAN em 3 casos de usos principais, tá? O primeiro é o PASM, que significa Privilege Account and Section Management, a gente vai falar dele aqui agora. O PEDM, que é o Privilege Elevation Delegation Management, vou falar aqui também. E o Secrets Management. E uma coisa que é legal do relatório, como eu falei, diferente do quadrante mágico, que ele tenta colocar todo mundo no mesmo degrau, no Critical Capability ele sai a forra. Então ele lista vantagens e desvantagens de uma tecnologia. Então, desde vantagens, alguns fabricantes que receberam apenas 4 vantagens, até fabricantes que chegaram a receber 13 vantagens na visão do Gartner pela tecnologia de PAN que eles oferecem. E também desvantagens. Então, de 3 a 12. Tem fabricantes que só têm 3 desvantagens, tem fabricantes que têm 12. Então, é importante prestar atenção nesses itens na hora de tomar a decisão de PAN. É assim que o Gartner orienta que você toma uma decisão de PAN quando usa dos recursos dele, tanto do quadrante mágico quanto do relatório de Critical Capability ou capacidades críticas. Então, para falar de cada um dos use cases, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de use case de PASM, tá? Então, o que é o PASM? É a gestão, né, de acessos privilegiados, de contas com acessos privilegiados, tanto via recurso de sessão. Então, nessa imagem que está aqui, por trás aqui em cinza, vocês vão reparar que existe um cofre, tá vendo? Então, tem 2 formas de usar esse cofre, teoricamente, que nada mais é que a representação de uma solução de PAN. Primeiro, pela gestão de sessão. Então, o que você faz? Ao invés de você sacar uma senha e usar essa senha no seu mundo enquanto o sistema troca essa senha, para você, né, não ter problema de deixar uma senha privilegiada valendo para uma mesma pessoa por muito tempo, você acessa diretamente os recursos que você quer. Então, nuvem, mídias sociais, servidores, redes, aplicativos, banco de dados, diretamente pelo sistema. Então, você abre uma sessão. E o legal de abrir uma sessão é que tudo fica gravado e permite que você, não só enquanto grava, acompanhe, né, o uso dessa senha. Então, qual é o comportamento, o behavior daquele usuário? Para que, se ele for um usuário com comportamento que ele não deveria ter, você tem, inclusive, como, né, suspender a sessão dele ali e evitar algum dano mais sério. Ele te oferece toda a rastreabilidade, porque uma vez que você está abrindo as sessões pela solução, tudo que você faz quando você acessa mídias sociais, quando você acessa algum sistema na nuvem, algum servidor, fica gravado. E isso depois permite que você responsabilize, né, se você teve algum problema, quem é que fez aquilo que não devia. E no caso de uma LGPD da vida, uma GDPR, você tem como mostrar que você fez a parte que cabia a você para evitar que um dado vazasse. Então, se ainda que você venha a ser punido com multa, essa multa é muito menor do que uma empresa que não tem um recurso como esse, que grava sessões de uso de senha e sabe o que as pessoas fazem, e inclusive conseguindo, né, caso a pessoa faça algo que não devia, cancelar esse acesso. E aí a parte de baixo é a parte da gestão de senhas mesmo, que tem muito a ver com o conceito básico de como as pessoas conhecem PAN, que é você usar uma solução para ir lá, sacar uma senha, enquanto você vai usar essa senha nos ambientes cadastrados, a própria solução vai renovar, vai trocar essa senha para que essa senha seja uma senha para uso único ou para uso apenas por um determinado período de tempo para algumas pessoas. Isso é bem um passant, tá? É só para vocês terem uma noção geral do que significa o PASM, que, como eu falei, é um caso de uso crítico do relatório do Gartner Critical Capability. O segundo recurso, que é o PEDM, Privilege Elevation Delegation Management, basicamente é você usar o recurso de PAN dentro do que a gente chama de endpoint, que é, né, um ponto final, um computador. Então, ao invés de você usar, né, o senha segura apenas dentro da empresa, onde as pessoas estão lá trabalhando, ou mesmo de casa, quando elas acessam de casa o ambiente da empresa, você pode colocar essa solução dentro do computador dela, de modo que ainda que você não tenha conexão com a internet por algum momento, você consiga ainda assim ter o ambiente de acesso aos aplicativos e às informações do computador, às vezes o computador da própria empresa, de maneira a usar as credenciais e, se você fizer via sessão, ter tudo isso registrado e gravado, que uma vez que você tiver conexão pela internet e voltar a conectar com o sistema senha segura, né, ou outra solução de PAN, você vai ter todas essas informações atualizadas. Isso traz mais segurança para o usuário na ponta, para a empresa que está medindo tudo que esse cara está fazendo, e para que você possa, inclusive, tomar alguma atitude se for necessário, caso você descubra que aquele usuário ou ele foi atacado ou que ele teve algum problema na hora de usar uma credencial para algo que ele não deveria. Certo? E por último, a parte de Secrets Management, que é um recurso hoje muito direcionado para empresas que têm times de desenvolvimento
que usam a metodologia DevOps, que é uma metodologia ágil de desenvolvimento dentro da empresa. Então, toda a parte de secrets que são e segredos e credenciais que são usadas, né, no processo de desenvolvimento, ela também é gerenciada e mapeada para uma solução de PAN. E aí você tem aqui desde o acesso de nuvem até todo o pipeline de CI/CD de desenvolvimento dos grupos de DevOps, também a parte dos recursos de containers, containerização, onde ficam armazenadas essas informações. Então, para um processo de desenvolvimento dentro da metodologia ágil, a metodologia DevOps, a solução de PAN também tem que gerenciar todas essas secrets, né, essas credenciais que são utilizadas nesse processo. Bem um passando daqui, mas é mais para dar uma noção para vocês desses 3 use cases. Então, só para você, assim como eu fiz agora um pouco mostrando o quadrante mágico, né, que eu mostrei o quadrante para vocês, eu vou mostrar o relatório de use cases do Critical Capability. Então, o primeiro use case aqui é tanto para avaliação de PASM e PDM de empresas globais. Nesse caso, graças a Deus, no mundo inteiro, o Senha Segura foi apontado como a 4ª solução, que hoje oferece maior recurso de tecnologia para cobrir esses use cases. Para empresas de médio e grande porte, o Senha Segura ficou com o 3º lugar, também para os use cases de PASM e PDM, o que mostra o quanto a solução, né, pensando no mundo inteiro, na visão do Gartner, está pronta para endereçar os desafios de uma gestão de acessos privilegiados. E aí, no universo de Secrets Management, que é o universo do DevOps, nós estamos aí, quando você avalia apenas as empresas de PAN, com a 2ª posição. Né? Existe no mundo hoje um fornecedor que é fornecedor apenas do recurso Secrets Management, então ele entrou no relatório, mas ele não é considerado uma empresa de PAN. Por isso que a gente considera que dentre as empresas de PAN, que inclusive estão no relatório do quadrante mágico, nós ficamos aí na 2ª posição. O que é, né, muito, muito gratificante numa empresa que é 100% brasileira, tecnologia desenvolvida no nosso país, exportada para todas essas regiões do mundo que o Gartner avalia aqui hoje, e dentro do ranking do Gartner nós estamos com essas posições. Então, sem querer ser nacionalista, mas já sendo, né, Davi? Enche o peito da gente de felicidade e de orgulho. Então, tendo falado até aqui desses 2 relatórios, que é, né, uma das formas de você, na visão do Gartner, escolher uma solução de PAN, o que o Gartner tem para falar da gente, tá? Em linhas gerais, assim, para vocês entenderem da nossa tecnologia de PAN, e falar de outras seria, no mínimo, né, antiético. Então, a gente só tem a gente mesmo para falar aqui hoje. Então, além da gente sair no relatório quadrante mágico e de Critical Capability, o Senha Segura sai em uma série de estudos do Gartner no mundo todo. E quando você avalia na visão do Gartner, né, aonde é que a gente está, vocês reparam que o Senha Segura ele não é apenas uma solução de PAN, mas ele também é uma solução de PAN que tem o recurso de gestão de certificados digitais. Ele tem a parte de gestão de secrets, que é a parte de DevOps, que é um universo que, como o gráfico azul aqui mostra, também está dentro de PAN. Tem toda a parte de gestão de chaves SSH, que também é um outro universo de gestão de chaves, cujo Senha Segura consegue fazer. E, naturalmente, como sendo uma solução classificada pelo Gartner como uma solução de PAN, Privileged Access Management ou gestão de acessos privilegiados. Por que isso é importante? Porque nós somos a única no mundo que a empresa, né, de PAN, que além de oferecer os recursos conhecidos de PAN, tem condição de absorver e abordar todos esses outros casos, né, relacionados com a gestão de credenciais e de acessos privilegiados. Então, a gente faz a gestão antes, que é a parte da gestão de identidades, a gestão durante, que é a gestão do acesso, quando a pessoa usa a senha, e depois, uma vez que você não usa mais a senha, a gente é capaz de auditar se o que você fez com a senha ou o que uma máquina fez com a senha foi aquilo que ela deveria. Então, por isso que nós hoje, na visão do Gartner, somos a única solução do mundo que cobre mesmo o ciclo de vida completo da gestão de acessos privilegiados. E esse é um diferencial nosso no Brasil e no mundo. Então, sobre o Senha Segura, tanto no quadrante mágico quanto no relatório de PAN, na visão do Félix, que é o principal analista do Gartner hoje de PAN, a solução do Senha Segura tem as 4 famílias: Privileged Identity, Privileged Access, Privileged Change, Audit e Privileged Infrastructure. A gente cobre todos os críticos casos de uso, né? Então, PASM, PDM e Secrets Management. A gente é focado hoje principalmente na América Latina, mas também na Europa, Oriente Médio e África. E a gente está expandindo, né, fortemente aí os nossos recursos de Secrets Management no universo de DevOps, que vocês bem viram que a gente está com a 2ª posição dentre as empresas de PAN na visão do Gartner no relatório Critical Capability. Então, quando a gente fala, ao invés do quadrante mágico, mas do relatório de capacidades críticas, você vai ver que a solução Senha Segura é a solução com maior número de vantagens. Então, a gente tem 13 vantagens, dentre um total possível de 13 do relatório. Ao passo que em algumas empresas receberam 4 vantagens só, a gente tem 13, então somos a maior.
A gente é a solução número 1, como o Davi bem colocou, na parte de descoberta de contas e onboarding, então Account Discovery e Onboarding. A gente tem a maior nota e é, segundo o analista do Gartner, uma solução com recursos bem acima da média, né, quando você compara a gente com qualquer outro fabricante. Então, pensando que descobrir, né, as credenciais e conseguir fazer a descoberta de contas para poder gerenciar isso é algo fundamental para poder ter uma cobertura de perímetro de segurança, como o Davi falou. Nós temos a primeira nota, nós estamos em primeiro lugar no relatório Critical Capability na visão do Gartner. E no mundo todo, hoje nós somos aí no overall a terceira principal tecnologia de PAN, né? Então, a gente está aí concorrendo com empresas que faturam muito mais que a gente, que tem uma capacidade de recurso financeiro infinitamente maior, mas a gente não perde em nada no que diz respeito especialmente à tecnologia. Então, e isso, mais uma vez, porque é legal que não é na nossa visão, é na visão do Instituto que ganha para isso e que trabalha com isso de maneira isenta para atender os clientes dele, não a gente. Até aqui, então, a gente falou, cobriu principais dores, que é o problema da cibersegurança, por que trabalhar com PAN e como fazer a escolha na visão do Gartner usando os relatórios que eles oferecem sobre esse tema para todo mundo hoje. Tendo dito isso, dessa apresentação do webinar, que a gente está caminhando para os últimos 10 minutos para perguntas e dúvidas, os principais takeaways dessa apresentação que nós trouxemos para vocês aqui hoje são: então, ameaças cibernéticas, elas são uma realidade, e a migração para o trabalho remoto escalou exponencialmente o potencial de dano direto às empresas e organizações. Então, o Davi trouxe notícias só do segundo semestre, praticamente, de 2020. Então, trabalhar de casa não é simples e aumenta muito a chance e o risco de um ataque cibernético que pode prejudicar empresas, especialmente de pequeno e médio porte, que não têm a mesma condição financeira de pagar, né, os resgates que são cobrados, como o Davi colocou, a média $600 mil. Então, assim, a gente ainda tem o câmbio contra a gente. Então, tem que olhar para isso, porque é real, não é mentira. Para o Brasil, especificamente, a LGPD, que segue esse posicionamento mundial, né, quanto à privacidade de dados pessoais, proteção dos dados das pessoas, ela deve punir com severidade as empresas a partir de 2021. Essas multas que têm saído agora, elas não são multas diretas da LGPD, mas de assuntos baseados na lei que entrou em vigência agora em setembro, porque a lei previu que as multas da lei mesmo, que são essas aí até R$50 milhões, elas poderão ser aplicadas a partir do ano que vem apenas, para dar um tempo para as empresas se adaptarem à lei. Então, é uma realidade, não dá para adiar mais, a lei já está vigente e o prejuízo vai ser grande, não importa o tamanho da sua empresa. Na visão do Gartner, o PAN é a principal solução para a gestão de acessos privilegiados e o projeto número 1 dos líderes de segurança. Então, se na sua empresa você ainda não colocou o PAN como um recurso que você deveria de botar atenção, hoje, assim como no Senha Segura, a gente consegue oferecer o recurso no modelo SaaS, então a questão de custos para ter acesso a isso hoje está muito mais viável, é muito mais possível. Então não é mais desculpa se você é uma empresa de médio ou grande porte ou de pequeno porte, não olhar para a PAN pela questão simplesmente do custo, porque como o Davi bem mostrou, o custo da multa é infinitamente maior do que o custo da gestão e da prevenção e da proteção de segurança para o seu negócio. E na visão do Gartner, né, que eles oferecem esses relatórios dedicados ao universo de PAN, você não deve escolher uma solução sem antes avaliar a tecnologia. Então, você não pode simplesmente comparar as tecnologias com base em avaliações de mercado, sem olhar para a tecnologia em si que você está contratando. E eles oferecem hoje relatórios, como esse que a gente falou aqui do Critical Capability, que mostra para você todos os aspectos de todas as empresas de PAN no mundo hoje, na percepção e na visão, né, da tecnologia que está sendo ofertada atualmente. Bom, pessoal, esses eram os 4 principais takeaways que a gente gostaria que vocês ficassem da nossa apresentação do nosso webinar de hoje. Para saber mais, a gente coloca aqui à disposição de vocês o relatório na íntegra do Critical Capability do Gartner. Então, é um relatório que ele é privado, né? Então, só algumas empresas que têm condição de oferecer esse relatório para o mercado. Então, é um diferencial poder ter acesso a esse relatório aqui hoje. O Davi vai mandar o link para vocês aqui no chat também, e depois por e-mail, além de mandar para vocês o material da apresentação, a gente vai enviar também os links para vocês acessarem o relatório na íntegra, caso você queira ler e tirar suas dúvidas relacionadas, né, a uma solução de PAN na visão do Gartner a partir de um relatório como esse de capacidades críticas de Critical Capability. Enquanto a gente fala agora e abre para perguntas e dúvidas, para quem tiver, o Davi também vai mandar para vocês aqui o link para a pesquisa, para vocês poderem ajudar a gente a perceber o valor desses conteúdos que a gente vem trazendo para poder aprimorar a cada apresentação, a cada webinar, o conteúdo, deixando ele mais adaptado e com qualidade melhor para você que participa com a gente. Então, vamos abrir agora para perguntas. A gente tem aí 9 minutinhos para encerrar.
tanto eu como o Davi, a gente está à disposição de vocês, se a gente puder auxiliar de alguma maneira, enfim, a esclarecer um pouco maior, um pouco melhor os pontos que a gente falou aqui dos relatórios do Gartner. Deixa eu ver aqui no Beleza. bate-papo. Bom, pessoal, então o que a gente tinha para falar sobre o assunto de PAN e Critical Capabilities é isso, tá bom? Fiquem à vontade para não só aqui no webinar, mas entrar dentro do nosso site, avaliarem melhor as nossas funcionalidades, tá? Também acessar o relatório do Gartner Critical Capabilities para ver o que o Gartner fala da nossa ferramenta, além do que o Rogério já disse, o que ele também fala dos nossos concorrentes. E Perfeito. tem lá o campo para vocês solicitarem demonstração da nossa ferramenta. E eu agora acho que a gente não teve nenhuma dúvida, Roger. Acho que todo mundo entendeu. Acho que eu encaro isso como um bom sinal, tá? Que ninguém teve dúvidas. Mas Duas ainda vamos ver. Ou a gente explicou muito bem, ninguém tem dúvida, ou ninguém entendeu absolutamente nada, está morrendo de vergonha de perguntar, entendeu? eu Então, quero acreditar na primeira opção. é uma forma de dormir em paz. Eu concordo com você, eu estou com você nessa. Tá certo. Então, de qualquer maneira, pessoal, eu queria agradecer aí, Rogério, pela explicação. Queria agradecer aí todo mundo que participou do nosso webinar e pedir estudo de caso, exemplo, qual posso compartilhar. A gente tem no nosso site casos de uso especificamente aí de indústria 4.0, que foi um caso que a gente falou aqui mais Sim, cedo, né? De aumento a ataque à indústria. Então, para quem perguntou, vai lá, entra lá no nosso sim. site, tem um business case bem interessante de indústria 4.0, de como é que a gente consegue proteger esse tipo de ataque. Bruno, só para você saber, tá? Se você quiser, a gente pode, depois aqui, agendar com você um dia, porque como são informações internas nossa, a nossa equipe pode te apresentar casos de uso de clientes, né, sem divulgar dentro desses use cases que a gente falou aqui. Então, a gente tem casos de uso relacionados a PDM e casos de uso relacionados a empresas multinacionais que usam esses recursos do Senha Segura e que a gente conseguiu medir como que era o cenário antes e medir o resultado depois que eles começaram a usar para individualizar a nossa equipe, a gente pode marcar isso para você sim, tá? Outra pergunta. Desculpa, Roger. Acesso válido do cliente. Tá, quer que eu Na responda aqui? verdade, fica à vontade. Eu só ia falar que a gente tem, inclusive, um webinar específico falando sobre esse assunto, que é o webinar do princípio do privilégio mínimo, tá? A gente pode também, se você quiser dar uma olhada no nosso site também, a gente tem a gravação desse webinar que a gente fala, mas especificamente a nossa solução sem a Segura Go, ela ajuda a proteger contra ataques de phishing. Depois que o ataque é feito, aí o Eu vou Sem Segura não responder consegue aqui proteger para mais. você, José, eu vou responder para você aqui, tá? A questão, o Senha Segura, na verdade, como que ele protege você para um ataque de. Primeiro que para o usuário em si, que foi atacado por um problema de phishing, como esse, por exemplo, recebeu por e-mail, né, e o computador dele, né, o dispositivo dele está comprometido, quando ele for acessar qualquer ambiente da empresa usando o recurso de senha segura, e qualquer identificação ou qualquer movimentação, né, do usuário, da pessoa que está com o computador comprometido por um ataque de phishing. Quando está usando senha segura, o nosso radar ali que faz a avaliação do behavior, que a gente falou aqui agora de pouco. Qualquer movimentação que saia do padrão, do perfil do usuário para usar aquela credencial, o sistema vai detectar, vai gerar um alerta, aquela sessão pode ser suspendida e a pessoa, né, uma vez que gera um alerta, o responsável na hierarquia dele dentro da empresa vai saber que houve um problema e entrar em contato com ele para tomar. Acho que o Rogério caiu. A conexão dele está meio ruim. Mas aí, José, especificamente respondendo a sua pergunta, basicamente a nossa solução sem a Segura Go, ela ajuda também a proteger contra ataques de phishing, tá?
porque ataques de phishing normalmente exploram privilégio. Agora, você falou aí, foi atacado. Quando a empresa já foi atacada, aí realmente é um outro processo de remediação. Mas a gente consegue proteger contra esse tipo de ataque também, tá? Entra lá no nosso site, ou então, se você quiser, entra lá no nosso YouTube, tem a gravação do nosso webinar de princípio do privilégio mínimo, tem especificamente, inclusive, uma demonstração falando sobre esse tipo de ataque, De tá? maturidade usando a função de PAN, pode ser que você, eventualmente, se o roubo da senha acontece em tempo real e não dá tempo do sistema trocar, você tenha, sim, algum problema. Mas esse problema vai ser temporário, porque uma vez que for trocada a senha, aquela sessão vai ser suspendida. Então, ainda que alguém tenha acesso a alguma senha que não deveria, o próprio sistema vai atualizar isso de modo a proteger. Então, o senha segura, no caso de um ataque de phishing, ele não impede que a pessoa que está em casa seja atacada. Mas ele impede que durante um ataque, tanto a equipe de segurança, ele permite, na verdade, que durante um ataque, tanto a equipe de segurança seja avisada pelos alertas que o sistema gera, quanto a próprio ambiente seja protegido, porque as credenciais e as senhas, elas vão ser sempre trocadas. Então, nunca elas vão ser senhas que vão, né, estar sempre valendo ou sempre podendo dar acesso a quem não deveria aos ambientes da empresa. Beleza, Falou? olha, Consegui? seu áudio e seu vídeo cortou um pouquinho, mas eu também reforcei a explicação, tá bom? Perfeito. Então, Bruno, a gente tá, vamos aí, Davi, só depois que acabar aqui, colocar o Bruno em contato com a nossa equipe para a gente poder agendar aí uma reunião informal mesmo. Pode deixar que a gente marca. Beleza, Fechou? então. Estouramos o tempo? Estouramos? Não, estamos certinho no tempo. Cravado, maravilha, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Davi. Foi ótimo. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente, né? Tá bom. Obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, gente. Boa tarde. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.